Você sabe o que aconteceu com os últimos 3 garçons que me fizeram esperar? Sei, dizer que o senhor está errado. Repete isso olhando nos meus olhos. O senhor ouviu perfeitamente. A lenda da mesa 8 tinha 3 versões e todas terminavam do mesmo jeito. O garçom de volta na copa, olhando para o vazio, sem querer falar sobre o que tinha acontecido lá. Tiago foi o primeiro. 5 anos de Cipriani. Sorriso profissional que sobreviveu a clientes bêbados, posta de casamento que virou confusão de salão. E a uma senhora que jogou a sobremesa no colo do marido, e ainda exigiu que chamassem táxi para ela. Nada disso tinha preparado Tiago para a mesa 8. Ele voltou depois de 13 minutos com a testa encarnada e o bloco de pedidos amassado na mão. Foi para o vestiário sem falar com ninguém e passou o resto do turno polindo taças que já estavam impecáveis, com a concentração de quem está fazendo muito esforço para não pensar. Depois veio Patrícia. 6 anos de Cipriani, outros 3 antes disso, num hotel boutique de Florianópolis, e uma paciência que ela própria descrevia como de santa, mas santa cansada, que conhece gente faz tempo e já viu de tudo. 11 minutos na mesa 8. Quando voltou, foi direto ao banheiro de funcionários. Ficou lá 4 minutos exatos. Saiu com os olhos ligeiramente avermelhados e uma expressão que encerrava qualquer pergunta antes que fosse feita. O último foi Marcos. Sommelier formado em Lyon, opinião sobre qualquer vinho em menos de 30 segundos, postura de quem sabe exatamente qual é o lugar dele no mundo, e não tem muita paciência para quem ainda não descobriu o deles. Pediu demissão no dia seguinte, por escrito, por motivos pessoais. Como única explicação, Cipriani pagou a rescisão sem fazer perguntas, o tipo de silêncio que empregadores compram quando não querem descobrir o que está dentro. Cliente da mesa 8, nas 3 ocasiões era o mesmo, Rafael Monteiro. Mesa 8 chegou, disse Denise com uma voz que deveria ser sussurro, mas ficou no meio do caminho. Estava encostada no balcão de apoio com o celular disfarçado debaixo do avental, olhando para o salão de um jeito que não era tão discreto quanto ela imaginava. Tá lá sozinho, o Monteiro. Camila estava finalizando a comanda da mesa 12 e não ergueu os olhos. Quem vai atender? O silêncio que veio tinha peso físico. Ela levantou os olhos. Tiago examinava o teto com uma atenção que o teto claramente não merecia. Patrícia tinha encontrado urgência súbita em redobrar guardanapos que já estavam prontos. 2 meses de casa, ainda carregando aquela ingenuidade de novato que é quase uma forma de coragem. Perguntou o que estava acontecendo, e o silêncio que ele recebeu foi eloquente o suficiente para não perguntar de novo. Luciana chegou pelo corredor dos fundos, com a pisada de quem tomou uma decisão antes de sair da sala. Os anos, coque imaculado, jaleco do Cipriani sem uma massa que não devia estar lá. Havia alguma coisa específica no modo que ela olhava para Camila. Não era raiva aberta, mas era parente próxima. A raiva de quem já escolheu e está apenas comunicando o que foi decidido. Baptista. Mesa 8. Não é a minha área essa semana. Sua área é onde eu disser que é. Não havia como discutir. O contrato de 60 dias ainda tinha 42 para correr. A renovação dependia de avaliação de desempenho assinada por Luciana. A conta do Hospital das Clínicas vencia no dia 15. A consulta com a doutora Carvalho estava marcada para amanhã de manhã, com aquele tom de "venha que precisamos conversar", que Camila já havia aprendido a decifrar depois de 2 anos estudando o vocabulário médico às avessas. Ela dobrou o bloco de pedidos, enfiou no bolso do avental, ajeitou o coque que teimava em desmanchar no lado esquerdo e caminhou em direção ao fundo do salão com o passo de quem está realizando uma tarefa, não aceitando uma punição. A mesa 8 era bem iluminada. Isso ela não esperava. Tinha imaginado que a fama sombria do lugar viesse de alguma coisa no ambiente. Luz baixa demais, ângulo incômodo, alguma justificativa física para o que acontecia ali. Mas era uma mesa boa, ampla, cadeiras de couro cor de carvão, 2 vasos de orquídea branca que a gerência mandava renovar toda segunda-feira, vista direta para o jardim interno do Cipriani, com as bromélias que ninguém tinha pedido para plantar, mas ninguém jamais teve coragem de retirar. Pante estava com os olhos no tablet. Terno azul marinho sem gravata, camisa branca com o primeiro botão aberto. A xícara de café à esquerda estava intocada e claramente fria, aparência de quem estava ali há tempo, mas em nenhum momento tinha lembrado que o café existia. Nenhum menu em cima da mesa. A postura de alguém cujo corpo está num lugar e a mente está em outro, 3 andares acima,
resolvendo algo de escala diferente. Rafael Monteiro. Camila tinha memorizado o rosto dele de reportagens econômicas, não do noticiário geral, mas das publicações especializadas que cobrem estrutura interna de conglomerados com o mesmo detalhamento que outros guardam para o futebol. 32 anos, CEO do Grupo Monteiro, desde os 27, filho de Eduardo Monteiro, construiu um conglomerado imobiliário em 30 anos. E morreu antes de poder decidir o que fazer com a escala que tinha atingido. A imprensa descrevia o filho como implacável, com a mesma frequência que usava brilhante, dependia muito do quanto aquele veículo tinha sido incluído na lista de convidados do grupo naquele trimestre. Camila ainda não tinha opinião formada. Formava opiniões sobre pessoas depois de observá-las, não antes. Ela parou na distância regulamentar. Boa noite, senhor. Posso apresentar o menu ou prefere um momento? Ele não levantou a cabeça. Ela esperou. 10 segundos. 20. Se o senhor preferir, posso voltar. Que vinho vocês têm que aguenta 3 horas de reunião cedo amanhã? Voz baixa, direta, sem inflexão de cortesia por hábito. Os olhos ainda no tablet. Depende de quem o senhor precisa impressionar. Ele levantou os olhos. Era o olhar de quem acabou de recalibrar uma expectativa. Rápido, menos de um segundo, mas ela reconhecia o tipo. Não é questão de impressionar, é reunião interna. Então o senhor quer algo que não chame atenção no hálito, não exija comentário, mas ainda seja bom o suficiente para ninguém notar a diferença. Uma pausa. Temos um Chardonnay da Serra Gaúcha, colheita de 19, que vai direto ao ponto sem fazer discurso. Para reunião longa com equipe interna, funciona melhor que qualquer importado. Ninguém vai ficar tentando identificar a uva quando deveria estar olhando para a planilha. E se a reunião tiver resultado ruim? Espumante Brut. O senhor parece otimista e ainda tem margem para sair antes da discussão principal. Ele colocou o tablet de lado, cruzou os braços sobre a mesa e ficou olhando para ela com a atenção de quem encontrou um problema que não estava no roteiro do... E se for resultado bom, a adega inteira serve, senhor. Mas pelo que eu vi da planilha quando cheguei, não parece que vai ser esse o caso amanhã. O silêncio durou o suficiente para ela calcular se tinha errado a dose. Você leu minha planilha de cabeça para baixo, de relance, e chegou a uma conclusão sobre performance trimestral. Não cheguei a conclusão nenhuma sobre performance. Vi que as colunas da direita tinham números menores que as da esquerda. Isso costuma não ser boa notícia, mas posso estar lendo errado. Não sou contadora. Ele ficou olhando para ela por mais um segundo. Trago Chardonnay. E o menu de degustação. Sem peixe, sem a entrada com queijo de cabra. Restrição ou preferência? Preferência, entendido. Ela ia se virar. Como você soube que não era restrição? A entonação. Quem tem restrição alimentar costuma falar mais devagar, com medo de não ser escutado direito. O senhor falou rápido. É preferência. Mas você anotaria como restrição de qualquer jeito se eu pedisse. Sim. Regra da casa. Havia alguma coisa na expressão dele que não era sarcasmo, mas ficava do mesmo lado do corredor. Pode ir. Ela foi. E enquanto caminhava de volta para o balcão de apoio, percebeu que ele tinha olhado para o pulso esquerdo dela antes de voltar para o tablet. O relógio era um Longines antigo, esfera azul com numeração romana, caixinha com um amassado pequeno na posição das 10 horas, pulseira de couro gasta nas bordas. Colo do Cipriani exigia que ficasse coberto pelo punho do uniforme. Ela tinha percebido que estava aparecendo quando já estava no salão, tarde demais para corrigir sem chamar atenção. O relógio tinha pertencido ao pai dela. O jantar de Rafael Monteiro durou 1h42. Nesse tempo, ele comeu com uma atenção que Camila não esperava num homem com a reputação dele. A maioria dos executivos que jantavam sozinhos no Cipriani comia como quem está cumprindo obrigação metabólica entre duas reuniões, depressa, sem cerimônia, às vezes com o celular encostado no copo de vinho. Rafael Monteiro não. Cada prato recebeu o tempo certo. Não havia nada de performático nisso. Era simplesmente a presença de quem faz uma coisa por vez e leva isso a sério mesmo quando a coisa é jantar. Ele fez uma ligação de 6 minutos, voz baixa demais para ela captar o conteúdo. A expressão foi neutra durante quase todo o tempo e, perto do final, um brevíssimo franzir de sobrancelha que desapareceu tão rápido que ela quase duvidou de ter visto. Quando pediu a segunda taça, levantou o copo vazio sem palavras. Ela trouxe.
Ele disse obrigado numa voz completamente normal. Antes de voltar para o tablet, olhou para o relógio no pulso esquerdo dela. Era a segunda vez. Ela serviu as outras mesas do turno com metade da atenção, o que na prática era atenção suficiente depois de 8 meses de Cipriani. A outra metade ficou num radar distante apontado para o corredor lateral que dava acesso ao salão privê. 40 minutos depois que Rafael tinha chegado, a porta do salão privê estava entreaberta. Não devia estar. Ela tinha passado por ali antes do início do turno e estava trancada. Camila foi buscar algo na copa pelo corredor dos fundos. Enquanto passava pela porta entreaberta, ouviu vozes, baixas, mas não suficientemente baixas, tecer antes da reunião de segunda. Dizia uma voz que ela não reconhecia, masculina, sotaque de quem aprendeu o português em outro país, consoantes um pouco mais firmes do que o natural brasileiro. Se a auditoria avançar antes da transferência. Eu sei disso. A segunda voz, elas reconhecia de vídeos de entrevistas. Rodrigo Faria, o CFO do Grupo Monteiro, que o timbre estava diferente. O controle firme de quem está acostumado a ser o que fala por último nas reuniões estava levemente rachado, como o cimento que cedeu num ponto que não era visível de fora. O problema é que o Rafael tá passando as contas a limpo essa semana. Se ele notar o movimento antes da conclusão, se ele notar Rodrigo, não é problema meu. Uma pausa. Rodrigo, tô ouvindo. Você tem até sexta-feira. Camila recuou pelo corredor sem pressa, sem barulho. Apanhou o que precisava na copa e voltou para o salão com o mesmo passo de antes. Nada nos seus movimentos sinalizava o que tinha acabado de ouvir. Eram 5:10. Rafael Monteiro ainda estava na mesa 8, olhando para o tablet com a expressão de alguém que está revisando números e está encontrando algo que não deveria estar lá. 20 minutos depois, a porta do salão privê abriu com o som discreto de quem fecha levemente para não chamar atenção. Rodrigo Faria saiu pelo corredor lateral com a gravata ligeiramente afrouxada, o celular na mão, os olhos voltados para o piso. Atrás dele, a um passo de distância, o homem com o sotaque estrangeiro, 50 e tantos anos, terno bege de corte claramente não brasileiro, mala de mão de couro, a desenvoltura de quem usa aeroportos internacionais como lobby de casa. Na bifurcação do corredor, o homem do terno bege virou à esquerda, saída lateral, sem passar pelo hall. Rodrigo Faria virou à direita e parou. Ele levantou os olhos do celular. Camila estava parada a 4 metros de distância, com a bandeja dos pratos limpos. Menos de 3 segundos de contato visual, o tempo de um registro, de uma avaliação, de uma decisão. A expressão de Rodrigo não mudou. Aquele rosto que ela tinha estudado em reportagens e entrevistas em vídeo ficou perfeitamente neutro, como alguém treinado a não revelar o quanto está calculando. Depois ele guardou o celular no paletó e foi embora pelo corredor principal, sem dizer nada. Camila foi recolher os pratos da mesa 8. Quando Rafael se levantou, o salão tinha esvaziado para menos da metade. Ele assinou a comanda com a caneta do próprio bolsos, não a caneta da mesa, detalhe pequeno que ela notou sem conseguir explicar por que notava, e colocou sobre o papel um cartão de visita antes de recolher a caneta. Ou o paletó da cadeira, colocou sem espelho, ajeitou o colarinho de memória. Quarta-feira que vem, mesa 8, 18h30. Os olhos em Camila. Fale com a sua gerente, é reserva do Grupo Monteiro. Ela sabe o que isso significa. Foi embora pelo caminho mais direto, sem olhar para os lados. Camila ficou de pé ao lado da mesa com o cartão na mão. Rafael Monteiro, CEO, Grupo Monteiro. No verso, 3 palavras manuscritas com caneta esferográfica azul, numa caligrafia de quem aprendeu a escrever rápido por necessidade e nunca teve motivo para treinar diferente. Venha preparada. Denise apareceu pela entrada da copa com a expressão de quem tem muita coisa represada. Cê tá viva? Tô. Ele não te mandou de volta. Não pediu para falar com a Luciana. Não. Confirmou reserva para quarta. Denise ficou processando isso por um segundo. Depois mais baixo. Você viu o Rodrigo Faria saindo do privê? Vi. Tava lá com um homem que eu nunca vi. Não é a primeira vez. Semana passada também tinha alguém saindo pela lateral com ele. Ela fez uma pausa. A Luciana sabe que ele usa o privê? Camila não respondeu porque Luciana apareceu pela curva do corredor nesse exato momento, com os olhos indo direto para ela. E você fez lá, Baptista? Servi o menu de degustação e o chardonnay. Que mais? Conversei sobre o cardápio quando ele perguntou. Gorjeta, cartão, confirmação de reserva para quarta-feira.
Houve uma reorganização discreta nos ombros de Luciana, não relaxamento, mas uma reclassificação. O de ajuste que as pessoas fazem quando um dado novo muda o peso de uma equação. Sua escala muda. Cobre turno completo de quarta. Ela virou para ir embora. E Baptista, qualquer contato com clientes fora do restaurante precisa ser reportado à gerência. Regra da casa. Os saltos de Luciana no granito soaram como ponto final de parágrafo. Denise esperou a curva do corredor engolir Luciana e então abriu a boca. Camila levantou a mão. Não agora. E foi buscar o casaco no vestiário. A mensagem de Fernanda Souza, assistente pessoal de Rafael Monteiro, chegou quando ela ainda estava na saída lateral. Jaqueta no braço, a noite de São Paulo cheirando a asfalto molhado. Senhora Baptista, o senhor Rafael Monteiro solicita sua presença no almoço de amanhã, 12h30, sala reservada no Cipriani. Não é necessário uniformizar, venha como preferir. Confirme recebimento. Ela ficou parada na calçada relendo. Depois digitou, recebido. Estarei lá. Guardou o celular e caminhou em direção ao ponto de ônibus com o cartão de visita entre os dedos. No ônibus para o Hospital das Clínicas, ela remontava na cabeça as peças. A porta entreaberta do privê, a voz com sotaque estrangeiro, as palavras "você tem até sexta-feira", o olhar de Rodrigo Faria nos 3 segundos em que ela tinha sido vista sem ter querido ser, e Rafael Monteiro passando as contas a limpo, sem saber aparentemente o que o CFO dele estava planejando, ou sabendo. Essa era a parte que ela ainda não tinha como resolver. O 5º andar do Hospital das Clínicas tinha o silêncio de noite de hospital, não quieto exatamente, mas domesticado, como barulho que aprendeu a não assustar. A enfermeira Vanessa ergueu os olhos do prontuário quando Camila entrou pelo corredor. Ela dormiu cedo. Perguntou por você antes de fechar o olho. Turno foi mais longo. Ela entende. Vanessa fez a pausa que Camila já conhecia de cor. A pausa de quem está escolhendo palavras porque as palavras importam. A doutora Carvalho quer conversar amanhã de manhã. Sobre o protocolo. Camila ficou olhando para a parede do corredor por um segundo. Tinha aprendido a ler o vocabulário médico às avessas. As palavras diretas costumavam ser boa notícia. As palavras cuidadosas e indiretas eram o outro tipo. Colo era do segundo tipo. Às 10, perfeito. O quarto estava no escuro. Dona Vera dormia de lado. O cabelo completamente branco sobre o travesseiro. A respiração um pouco mais ruidosa do que há 6 meses. Não muito, mas perceptível para quem presta atenção. O monitor cardíaco batia num ritmo que Camila já conhecia, como quem conhece uma música que toca faz tempo na mesma casa. Na mesa de cabeceira havia uma foto desbotada. Camila com 8 anos numa praia do litoral sul, segurando um balde de areia vermelha, com o sorriso de quem ainda não aprendeu que o sorriso às vezes é uma escolha, e não uma consequência natural das coisas. Camila puxou a cadeira e sentou do lado da cama. Ficou olhando para a mãe no escuro por um tempo. Dona Vera tinha 62 anos e um coração que os médicos descreviam com aquele cuidado de quem quer dar tempo à família para dar. Ela tinha administrado uma propriedade agrícola de 230 hectares no interior de São Paulo por 15 anos. Tinha criado Camila quase sozinha durante grande parte da infância, enquanto Marcos Almeida ficava na capital cuidando dos negócios. O eufemismo da família, para descrever os anos em que ele tentava fazer o Fundo Meridional crescer, do jeito que tinha prometido ao sócio, quando os dois tinham assinado o acordo de constituição. O sócio era Eduardo Monteiro. O fundo não cresceu da forma prometida. Implodiu numa insolvência descrita pelos advogados como técnica, palavra que soava neutra, e descrevia alguma coisa que a família de Camila nunca conseguiu provar que era mais do que isso. Marcos Almeida gastou 3 anos tentando reunir documentação, contratar peritos, convencer o judiciário de que havia alguma coisa nos relatórios financeiros do período anterior à liquidação que não fechava. Mas a documentação era fragmentada, os peritos eram caros, e a complexidade do caso era grande o suficiente para esgotar qualquer família sem recursos ilimitados. Marcos desapareceu 2 anos depois. Não dramaticamente, desapareceu do jeito que as pessoas desaparecem quando não têm mais para onde ir e não querem ser encontradas. Sem endereço fixo, sem contato regular, até que o silêncio durou tempo demais para ser chamado de qualquer outra coisa. Camila tinha 21 anos quando entendeu que esperar o pai voltar com provas não era um plano. Tinha 23 quando começou a trabalhar nos lugares
onde as pessoas que sabiam o que tinha acontecido costumavam aparecer. Em 3 anos de serviço em restaurantes, frequentados pela cúpula financeira de São Paulo, ela tinha aprendido que os poderosos falam em voz mais alta do que deveriam quando acreditam que ninguém que importa está ouvindo. A mão de Dona Vera descansava sobre o lençol, o pulso com a marca de sol permanente de quem passou anos ao ar livre. 40 minutos no quarto. Antes de sair, ajeitou o lençol que tinha escorregado do ombro da mãe. Olhou para o relógio no pulso esquerdo, o longines que Rafael Monteiro tinha olhado 3 vezes durante o jantar, com a precisão discreta de quem reconhece alguma coisa e está decidindo o que fazer com esse reconhecimento. Não era coincidência. Ela não acreditava em coincidências havia muito tempo. Na manhã seguinte, 11h15, ela chegou ao Cipriani antes do turno, sem uniforme, corredor dos fundos. A porta do salão privê estava trancada, como esperado. Mas no piso de granito claro, bem na fresta embaixo da porta, havia um canto de papel, saído quando alguém tinha fechado com pressa na noite anterior. Ela se abaixou, olhou sem tocar primeiro. Fragmento de página impressa, dado na borda esquerda, mas legível. Transferência das 48% das cotas do Fundo Meridional para a conta em referência deverá ser concluída até às 18 horas do dia mediante aprovação do Conselho, exceto se o signatário original não puder ser localizado, caso em que o representante legal designado poderá. Ela sacou o celular, fotografou, dobrou o papel com cuidado e guardou no bolso interno da jaqueta, do lado do cartão de visita de Rafael Monteiro. Fundo Meridional. O fundo tinha existido por 6 anos. 2 sócios fundadores, liquidado há 5 anos. Ela tinha estudado cada documento público disponível durante meses, datas, valores, nomes, os termos jurídicos que soavam neutros mas que escondiam. Ela estava quase certa. Uma sequência de decisões que não eram nem neutras, nem puramente técnicas. Um dos sócios era Eduardo Monteiro. O outro era Marcos Almeida, o pai dela. E agora alguém estava tentando transferir cotas de um fundo que oficialmente havia sido liquidado há 5 anos, o que significava que o fundo não tinha sido inteiramente liquidado. O que significava que alguém, em algum momento, tinha retido alguma coisa que não devia ter retido, e que essa alguma coisa estava prestes a mudar de mãos antes de uma auditoria que Rafael Monteiro estava conduzindo sem saber, aparentemente, o que a auditoria estava prestes a encontrar. Camila ficou parada no corredor por alguns segundos. Depois guardou o celular, endireitou as costas e começou a caminhar em direção ao corredor principal. Luciana estava parada no final do corredor, de braços cruzados, olhando diretamente para ela. Não disse uma palavra. O silêncio dela tinha o peso de quem está somando 2 mais 2 e não gosta da soma que está chegando. No olhar havia uma pergunta clara o suficiente para dispensar palavras. O que você está fazendo aqui antes do turno? E o que você encontrou? Camila caminhou em direção a ela sem desviar o olhar, passou a 1 metro de distância e foi embora pelo corredor principal sem parar. 11h23 da manhã. O almoço com Rafael Monteiro era daqui a 1h07. Parada há muito mais tempo do que ele imaginava. O relógio marcava 12h28. Quando Sofia entrou no Cipriani pela entrada principal pela primeira vez, desde que tinha começado a trabalhar, ela usava calça escura, uma blusa de algodão azul marinho que guardava para entrevistas de emprego e ocasiões que precisavam de algum cuidado. O longins estava no pulso esquerdo sem nenhuma manga por cima. Era uma escolha deliberada. Se Rafael Monteiro tinha olhado para o relógio 3 vezes durante um jantar, ela ia deixar que ele visse de frente dessa vez. Fernanda Souza estava esperando no hall, uma mulher de uns 30 anos, com um tipo de eficiência que fica visível antes de ela abrir a boca. Senhora Batista, por aqui, por favor. Ela foi levada não para o salão privê, que era onde esperava, mas para uma sala no andar de cima do restaurante. Ela não sabia que existia. Pequena, uma mesa redonda para 4 pessoas, 2 janelas com vista para o jardim interno, um arranjo de flores que ninguém tinha pedido e que estava ali de qualquer jeito. Rafael Monteiro estava de pé perto de uma das janelas com uma xícara de café, dessa vez não esquecida e fria, e olhava para o jardim com a postura de quem está esperando e não está com pressa por isso. Ele vestia um terno cinza chumbo, ainda sem gravata. Virou quando ela entrou. Você veio, ele disse. Não era constatação de surpresa. Era de confirmação. O senhor pediu.
A Fernanda pediu. Eu disse para ela avisar que era para você vir como preferisse. Ele olhou brevemente para o relógio no pulso esquerdo dela e voltou para o rosto dela com o mesmo tempo de sempre. Menos de um segundo. Sente, a mesa já tinha prato e talheres para dois. Ele tinha pedido comida antes dela chegar, o que significava que estava confiante de que ela viria, ou que se ela não viesse, ele comeria sozinho, sem se importar muito com isso. As duas opções diziam alguma coisa sobre o tipo de pessoa que era. Sofia sentou. Ele sentou do lado oposto. Você vai me dizer quem você é, ele disse, sem transformar em pergunta. Ou prefere que eu diga o que eu já sei? Ela ficou olhando para ele por um segundo. O que o senhor acha que sabe? Rafael colocou a xícara na mesa com um cuidado que indicava um impulso controlado de ser mais brusco. O relógio que você usa é um Longines de corda fabricado em 1998. Foram produzidas 80 unidades com esse mostrador específico no Brasil naquele ano. 12 delas foram compradas por um único comprador em São Paulo. Ele fez uma pausa. O comprador era Marcos Almeida. Ele comprou os 12 de presente para distribuidores do Fundo Meridional naquele Natal. Só que esse modelo, com o amassado na posição das 10 horas, a documentação diz que foi entregue pessoalmente à esposa dele. O silêncio que se seguiu era do tipo que as pessoas deixam existir quando estão esperando que o outro lado decida o quanto vai revelar. Você mandou pesquisar um relógio, ela disse. Mandei pesquisar você. O relógio foi o ponto de partida. Ele inclinou levemente a cabeça. Seu nome é Sofia Almeida. Você tem 26 anos. Sua mãe é Vera Almeida, internada há 2 anos no Hospital das Clínicas. Você trabalha no Cipriani, sob o nome Camila Baptista, que é o nome do meio da sua mãe, combinado com o sobrenome da avó materna. Uma pausa. Essa parte foi mais difícil de descobrir. Você fez um bom trabalho. Sofia ficou olhando para ele. E o senhor fez isso quando? Depois que você foi buscar o vinho. Na primeira noite. Levei uns 20 minutos para confirmar o suficiente, quieta por um momento. Calculando o quanto isso mudava o que precisava fazer a seguir, e o senhor continuou me deixando atender a mesa de qualquer jeito. Você não era ameaça, estava claramente coletando informação sobre alguém, o que sugeria que seus interesses e os meus podiam se sobrepor. Ele a olhou diretamente. Eu queria ver o que você fazia antes de mostrar o que eu sabia. Era a lógica de um homem acostumado a tratar informação como moeda. E ela reconhecia isso porque fazia a mesma coisa. O senhor não tinha certeza se eu trabalhava para o Rodrigo. Não tinha. Ainda estava trabalhando com probabilidades, mas havia alguma coisa na voz dele que sugeria que a probabilidade tinha se ajustado consideravelmente. O que você estava coletando? Sofia ficou olhando para o arranjo de flores no centro da mesa por um segundo. Depois tirou o celular do bolso e deslizou pela mesa em direção a ele com a foto do fragmento de papel que tinha encontrado na presta da porta do salão privê. Ele pegou o celular, olhou para a tela e ficou quieto de um jeito diferente, o tipo de silêncio que não é processamento, mas reconhecimento. Onde você encontrou isso? No chão do lado de fora do salão privê. Semana passada. Rafael colocou o celular na mesa, empurrou de volta na direção dela com cuidado. Fundo Meridional, ele disse, mais para si mesmo do que para ela, com a voz baixa de quem está confirmando uma hipótese que não queria ter razão. Ele ainda está usando o fundo. O senhor sabia que o fundo ainda existia? Suspeitava que havia alguma coisa que não tinha sido liquidada corretamente. A auditoria que estou conduzindo foi projetada para encontrar exatamente isso. Ele inclinou-se levemente sobre a mesa. Há quanto tempo você está investigando o Rodrigo? 2 anos, ela disse. Desde que entendi o que tinha acontecido com meu pai. Ele ficou olhando para ela por um tempo. Depois, me conte o que você sabe, e ela contou. Não tudo, não ainda, mas o suficiente. O Fundo Meridional, a insolvência que não fazia sentido, a documentação que tinha estudado durante meses, a sequência de eventos que culminou no desaparecimento do pai dela e no internamento da mãe. Enquanto ela falava, ele não a interrompeu uma vez. Apenas ouvia com aquela atenção de quem não está apenas ouvindo, mas organizando, conectando, construindo alguma coisa na cabeça. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um momento. Meu pai morreu 5 anos atrás, ele disse. Os médicos disseram falência cardíaca. Uma pausa. Tratei um investigador particular no ano passado.
O relatório dele sugere que nos 6 meses antes da morte do meu pai, o Rodrigo estava alterando deliberadamente as projeções financeiras que o meu pai recebia para tomar decisões, criando um estresse calculado. Outra pausa, mais curta. Não é possível provar. Mas o investigador tem uma opinião firme. Sofia ficou olhando para ele. Filho de Eduardo Monteiro, acreditava que Rodrigo tinha, de alguma forma, contribuído para a morte do pai. Não de uma forma que levasse a tribunal, mas de uma forma real. Estamos investigando o mesmo homem, ela disse. Há 18 meses, sim. Só que eu não sabia que você existia até 3 dias atrás. O almoço chegou trazido por um funcionário que ela não conhecia. Do quadro do andar de cima. Ficaram em silêncio enquanto os pratos eram colocados. Quando o funcionário foi embora, Rafael disse, sem olhar para o prato. A mesa 8. O quê? Eu não como lá com frequência. Fui especificamente porque sabia que o Rodrigo usa o salão privê nas terças e quintas. A mesa 8 tem a única linha de visão direta para o corredor de acesso ao privê. Ele finalmente olhou para o prato, mas os garçons não sabiam disso. E o Rodrigo tinha começado a se sentir seguro naquele espaço. Sofia olhou para ele, depois olhou para o próprio prato. Depois de volta para ele. O senhor foi 4 vezes. 4. A primeira para testar o ângulo de visão. Uma pausa. Aquela foi a vez que o Tiago atendeu. Ela quase riu, não riu. E os outros 3, Patrícia foi boa, profissional. O Marcos eu pedi que fosse embora, porque ele tinha a tendência de ficar parado ao lado da mesa, para verificar se eu precisava de alguma coisa, o que atrapalhava a visão do corredor. Sofia ficou olhando para ele. Você acabou com a carreira de 3 pessoas para ter uma boa visão do corredor. O Marcos pediu demissão. Eu não pedi para ele ir embora. Você pediu sim. Uma pausa muito curta. Sim, ele comeu alguma coisa. Eu paguei a rescisão dos 3 por um intermediário, com referências que vão ajudá-los a encontrar posições melhores. Não foi minha melhor decisão operacional. Era uma concessão tão direta e tão despida de qualquer defensiva que ela ficou um momento sem saber o que fazer com ela. Eles almoçaram. A conversa continuou no ritmo de 2 pessoas que estão calibrando quanto revelar sem revelar demais cedo demais. Naquele almoço, Sofia aprendeu 3 coisas sobre Rafael Monteiro que não estavam em nenhuma reportagem. Ele comia devagar não por afetação, mas por curiosidade genuína sobre o que estava na frente dele. Ele ficava mais direto, quando estava concentrado e não menos. E que havia nele uma raiva muito bem guardada que aparecia em certas palavras quando mencionava o Rodrigo. Um enrijecimento leve que precisava de atenção redobrada para notar. Quando eles saíram da sala, ela tinha mais informação do que quando entrou. E a sensação de que ele também. O que ela ainda não sabia era o quanto mais ele tinha deixado de dizer. Naquela noite ela voltou para o Cipriani para o turno regular. A escala tinha mudado como Luciana tinha avisado, e ela cobriu o salão do lado leste, ficava longe da mesa 8 e do corredor do privê. Foi Denise quem avisou, no meio do turno, com aquele sussurro que tentava ser casual e não conseguia. Tem alguém na sala da Luciana esperando por você. Quem? Não sei o nome, mas eu vi o rosto em algum lugar. Jornal de negócios, acho. Sofia dobrou o avental no braço com um movimento calmo. Fica com as minhas mesas por 10 minutos? Claro. Mas Camila, ela já estava se virando. Tô bem. A sala de Luciana ficava nos fundos do segundo corredor, uma janela pequena com vista para o estacionamento de serviço, pelada que nunca diminuía. Rodrigo Faria estava sentado na cadeira de Luciana, como quem entra num quarto que conhece. Ele não estava com a gravata afrouxada dessa vez. Estava impecável, como quem preparou a apresentação antes de chegar. Luciana estava de pé perto da porta, com os braços cruzados, olhando para o espaço que ficava levemente ao lado de Sofia, não para ela diretamente. Sente, disse Rodrigo. Sofia ficou de pé. Ele não repetiu. Apenas observou a escolha dela com aquela atenção calculada de quem registra tudo, e não reage a nada de imediato. Você tem feito um trabalho muito bom aqui no Cipriani, ele disse. O tom era genuinamente agradável, o tipo de agradável que vem de alguém que não precisa de nada de você no momento, e portanto não precisa fingir nada. A Luciana fala muito bem de você. Sofia olhou para Luciana. Luciana continuou olhando para o espaço ao lado. Obrigada, Sofia disse. Trabalho duro é algo que eu sempre respeitei. Rodrigo colocou os cotovelos na mesa da Luciana, com a naturalidade de quem está fazendo isso na própria casa. Você tem família aqui em São Paulo? O estômago dela se fechou um pouco.
ela não deixou aparecer. Tenho minha mãe. Ah, uma pausa carregada como uma mesa que tem alguma coisa embaixo da toalha. O Hospital das Clínicas tem uma das melhores alas cardiológicas do país. Tratamentos assim são muito caros, mas vale o investimento, para quem tem condição de manter. Sofia ficou olhando para ele por um segundo. Depois, com a voz completamente no mesmo nível de antes. Concordo. Rodrigo a olhou. Ela o olhou de volta. O silêncio durou o suficiente para ser comunicação, sem precisar de palavras. Só queria me apresentar, ele disse finalmente, levantando da cadeira com o gesto fácil de quem nunca precisou se apressar para nada na vida. Às vezes é bom saber quem são as pessoas ao redor de um ambiente assim. Caminhou em direção à porta, passou por ela uma distância que era casual demais para ser acidental, e disse, sem olhar, boa noite. Porta ficou aberta depois que ele saiu. Luciana ficou olhando para Sofia por um momento. Nos olhos dela havia alguma coisa que não era satisfação completa e não era desconforto, era alguma coisa no meio que Sofia não conseguiu nomear direito. Então Luciana desviou o olhar e começou a organizar a papelada da mesa como se a conversa já tivesse terminado há algum tempo. 2 mesas, Luciana disse. Sofia foi. No corredor, ela respirou de um jeito controlado, uma vez, antes de dobrar a esquina de volta para o salão principal. Denise esperava com uma expressão que era pergunta e preocupação ao mesmo tempo. Sofia balançou levemente a cabeça. Tudo bem. E pegou o avental de volta. Só que da mesa 14, onde foi recolher os copos, ela tinha visão direta para a mesa 8. Rafael Monteiro estava sentado lá, com o tablet, a xícara de café intocada. Ele tinha visto Rodrigo entrar na sala de Luciana. Ela tinha certeza disso. E não tinha feito nada. Tinha ficado sentado na mesa 8 com a linha de visão perfeita para o corredor dos fundos e tinha deixado Rodrigo ir até ela. Sofia virou as costas para a mesa 8 e foi trabalhar. No Hospital das Clínicas, meia-noite, o corredor do 5º andar estava mais quieto do que de costume. Dona Vera dormia. Sofia ficou sentada do lado da cama por 20 minutos, não tentando acordar a mãe, apenas ficando ali no escuro com o monitor batendo no ritmo de sempre. A mão da mãe descansava sobre o lençol. Havia certas noites em que ficava assim, sem nada para fazer além de estar presente, e elas eram ao mesmo tempo as mais difíceis e as únicas que faziam algum sentido real. Quando foi saindo, a enfermeira Vanessa a chamou no corredor, com um papel na mão. Isso chegou no prontuário por engano. Acho que é seu, caído da pasta de administração quando trocaram os documentos. Era um recibo de pagamento, folha A4 dobrada, que tinha se misturado com os documentos do quarto de Dona Vera. Sofia desdobrou. Comprovante de transferência cobrindo 3 meses de tratamento cardiológico, paciente Vera Conceição Baptista Almeida. Doação anônima processada pela Fundação Eduardo Monteiro de Amparo à Saúde. Ela ficou olhando para o papel por um tempo. Depois dobrou, colocou no bolso, disse boa noite para Vanessa. Na rua, do lado de fora do hospital, o ar cheirava a chuva que ainda não tinha chegado. Ela ficou parada por um momento e pesquisou no celular. Fundação Eduardo Monteiro de Amparo à Saúde. Criada há 4 anos. Administrador atual, Rafael Monteiro. Rafael estava pagando o tratamento da mãe dela. Pelo menos 3 meses, talvez mais. Sem dizer nada. Sem pedir nada de volta. Ela ficou olhando para o celular na calçada do hospital por um tempo razoavelmente longo, sem saber o que fazer com essa informação do ponto de vista emocional. E concluiu que talvez não fosse a hora de tentar descobrir. O celular vibrou. Um alerta que ela tinha configurado meses atrás. Monitoramento sobre qualquer movimentação relacionada ao Fundo Meridional através de um contato com acesso a certos registros financeiros. O alerta dizia: movimentação detectada na conta em referência. Volume equivalente a 48% das cotas totais do fundo. Transferência programada para quinta-feira, 18 horas. Não sexta. Quinta. Rodrigo tinha adiantado o prazo em um dia. Sofia guardou o celular e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus com o passo de quem acabou de tomar uma decisão sobre fazer nas próximas 12 horas. Ela ligou para o número de Rafael às 6 da manhã seguinte. Ele atendeu no segundo toque. Baptista. Ou Almeida, ela disse. A transferência foi adiantada para hoje às 18 horas. Você precisa acelerar a auditoria agora. Uma pausa muito curta. Onde você está? Em casa. Tem um café na Rua Wizard, em Pinheiros, o Café do Lago. Pode estar lá em 1 hora? Posso, eu estarei lá.
Ele desligou. O pé do lago era pequeno e escuro da forma que os cafés de Pinheiros costumam ser. Um balcão de madeira desgastada, 2 mesas do lado de fora, sob toldos que tinham sido cor de musgo e estavam ficando outra coisa. Rafael estava sentado do lado de fora quando ela chegou, sem paletó, camisa branca do dia de trabalho, 2 cafés na mesa. Ela sentou sem cumprimento. Você sabia que ele ia adiantar o prazo. Suspeitava quando soube que ele sabia da auditoria. O Rodrigo é metódico. Quando sente que o prazo original está ameaçado, ele adianta. Você ficou sentado na mesa 8 ontem à noite, vendo ele ir me encontrar. Rafael não desviou o olhar. Sim. E não fez nada. Se eu tivesse entrado naquela sala, ele teria mudado o plano. Eu precisava ver o que ele ia fazer quando achasse que estava sozinho com você. Uma pausa que era curta, mas não era desconfortável para ele do jeito que deveria ser. Você não corria risco real. Ele não age com violência direta. Ele mencionou o hospital. Eu sei. Alguma coisa nos ombros dele mudou de posição, um tensionamento pequeno que ela não teria notado um mês atrás. Isso eu não esperava que ele fosse tão rápido. Foi um erro de cálculo meu. Eram 2 concessões diretas em 2 dias. Ela ficou olhando para ele por um momento. Você está pagando o tratamento da minha mãe. Ele ficou quieto. Encontrei o recibo da fundação ontem à noite na pasta de prontuário dela. Rafael colocou a xícara na mesa. Eu soube do internamento dela 2 anos atrás, no curso da investigação sobre o Rodrigo. O nome Almeida apareceu várias vezes nos registros que eu estava levantando. Quando tracei a família, encontrei a situação. Uma pausa. Eu devia alguma coisa. Não para você, na época eu ainda não sabia que você existia. Mas meu pai estava envolvido no Fundo Meridional. Teceu com aquele fundo destruiu a sua família. Seu pai não destruiu nada. Não, mas o Rodrigo trabalhou para meu pai por 15 anos. E eu nunca percebi o que estava acontecendo debaixo da minha gestão. Ele pegou a xícara de volta. Isso conta como débito. Sofia ficou olhando para o café que ainda não tinha tocado. Havia alguma coisa no modo que ele tinha falado, sem justificativa excessiva e sem esperar agradecimento. E era difícil de encaixar na ideia que ela tinha construído dele antes de começar a trabalhar no Cipriani. Eu preciso te mostrar alguma coisa. Tirou o celular, colocou na mesa a foto do fragmento de papel, que ele já tinha visto. Mas isso era contexto. O que eu quero mostrar é isso. Abriu outra foto. O alerta da movimentação financeira com os detalhes do número da conta de destino. A conta para a qual as cotas estão sendo transferidas está registrada num endereço nas Ilhas Cayman. Eu tenho o número da conta. Rafael pegou o celular, olhou para a tela com aquela atenção de quem lê números de um jeito diferente de como lê palavras. Depois colocou o celular na mesa e ficou olhando para o toldo cor de musgo por um segundo. O que a auditoria encontrou? Ela perguntou. Ele virou o olhar para ela. Você quer saber resumido ou completo? Completo. Ele colocou os cotovelos na mesa. O Fundo Meridional foi criado em 2002 com 2 sócios fundadores, meu pai e o seu. Participação de 50% cada um. 6 anos depois, em 2008, foi registrada uma dissolução do fundo com transferência de todos os ativos para uma empresa holding. O documento de dissolução tem a assinatura do meu pai e do seu. Eu sei disso. O que você não sabe, ele disse, é que a auditoria encontrou a assinatura do meu pai em outros 32 documentos do mesmo período, assinados pessoalmente e autenticados por diferentes cartórios. A assinatura no documento de dissolução do Fundo Meridional não corresponde a nenhuma das outras 32, em nenhum detalhe que a análise grafológica consegue medir. Sofia ficou olhando para ele. A assinatura do meu pai no documento de dissolução é falsa, Rafael disse, o que significa que a dissolução nunca foi aprovada por ele. O que significa que ela nunca foi legalmente válida. Um pombo pousou no toldo acima deles e foi embora sem chamar a atenção de ninguém. O café de Pinheiros às 7:30 da manhã continuava no ritmo completamente indiferente de quem tem outras coisas para fazer. E o meu pai? A assinatura dele no documento. Não conseguimos análise grafológica da assinatura de Marcos Almeida porque não temos volume suficiente de documentos autenticados do período dele. Mas dado que a assinatura do meu pai é forjada, Rafael disse, com a voz do mesmo nível de antes, e mais provável é que ambas sejam. Sofia ficou quieta por um longo momento. O Fundo Meridional nunca foi legalmente dissolvido, ela disse.
Não, isso significa que as cotas do meu pai nunca foram legalmente transferidas. Não foram. O que significa que você ainda é titular de 48% do Fundo Meridional, Rafael disse. E o Fundo Meridional, apesar de ter sido declarado dissolvido de forma fraudulenta, ainda possui em seu ativo original 32% das ações ordinárias do Grupo Monteiro. Ações que nunca foram retiradas do balanço, porque a dissolução nunca foi processada de forma legítima na junta comercial, apenas em documentos internos que o Rodrigo controlava. Sofia ficou olhando para ele por um tempo que ela não conseguiu medir. 32% do Grupo Monteiro, ela disse. Sim, ilegalmente pertencem ao Fundo Meridional, que legalmente ainda existe, e do qual eu sou legalmente cotista em 48%. Isso é o que a auditoria está documentando. Um casal passou pelo lado de fora do café com um cachorro e uma conversa alta sobre algum apartamento que estava caro demais. A Pinheiros das 7h30 era assim. O Rodrigo sabia disso. Sofia disse. Há pelo menos 3 anos, talvez mais. Rafael olhou para o café, que também estava frio. Por isso, ele precisava que a transferência de cotas fosse concluída antes que qualquer auditoria chegasse perto. Se as cotas chegassem à conta nas Cayman, você nunca teria recursos para recuperar legalmente o que é seu. O custo judicial seria proibitivo e o réu estaria fora da jurisdição brasileira. Ele a olhou diretamente. Ele estava te roubando de novo. A mesma coisa que fez com o seu pai, só que dessa vez com mais cuidado, porque acreditava que não havia mais ninguém prestando atenção. Sofia ficou olhando para o café frio na frente dela. A xícara estava quentinha quando chegou. Ela não tinha tocado em nenhum momento da conversa. Tem uma coisa que eu ainda não entendo, ela disse. Se o documento de dissolução é forjado e a conta de destino das cotas é fantasma, como Rodrigo pretendia usar essas cotas depois da transferência? Cotas de um fundo fantasma numa conta fantasma não valem nada em nenhum tribunal. Rafael ficou olhando para ela, e nos olhos dele havia alguma coisa que ela não conseguiu identificar completamente, que era um tipo específico de respeito, ou o reconhecimento de que ela tinha chegado, perto de uma pergunta que ele ainda não tinha resposta completa. Essa é a parte que a auditoria ainda está tentando entender. Há algum documento ou ativo real que eu ainda não consegui localizar que tornaria essas cotas negociáveis. Uma pausa. O Rodrigo não faz movimentos sem saída. Se ele está tentando transferir essas cotas agora, há algo que as torna valiosas mesmo com a origem fraudulenta. Ou ele está com pressa suficiente para aceitar uma saída imperfeita. Talvez. Mas o Rodrigo não se apressa sem motivo. O celular de Rafael vibrou. Ele olhou para a tela. E pela primeira vez desde que ela tinha chegado ao café, a expressão dele saiu do controle por meio segundo, antes de voltar ao lugar. Ele virou a tela para ela sem nenhum gesto intermediário. Era a mensagem da Fernanda. O Rodrigo não tinha aparecido no escritório essa manhã. O computador dele tinha sido limpo durante a noite. O chefe de segurança do grupo estava tentando localizá-lo. Eles se levantaram ao mesmo tempo, sem precisar combinar. O tipo de sincronia que acontece quando 2 pessoas estão olhando para a mesma urgência. Rafael já estava ligando para Fernanda antes de empurrar a cadeira. Sofia pegou o casaco do encosto, na rua, enquanto Rafael falava com a Fernanda, com aquela voz baixa e controlada de quem está dando instrução em condição de pressão, sem transformar em pânico. O celular de Sofia vibrou. Número desconhecido. Nenhum código de área identificável. A mensagem não tinha assinatura nem cumprimento, dizia apenas: "Você não sabe o que seu pai fez antes de desaparecer. Pergunte ao Rafael o que ele sabe sobre a Fazenda Laranjal." Sofia ficou olhando para a tela. 3 metros de distância, Rafael terminou a ligação e virou em direção a ela com a expressão de quem acabou de organizar os próximos passos e está pronto para dar. Ela bloqueou o celular e enfiou no bolso do casaco. "Temos até 18 horas, ele disse. "Eu sei", ela respondeu, e não mostrou a mensagem. Eram 8h15 da manhã quando Rafael descobriu a mensagem. Não porque ela tivesse mostrado. Enquanto eles caminhavam de volta para a avenida depois do café de Pinheiros, o celular de Rafael vibrou com o relatório do investigador particular que trabalhava para ele há 18 meses. Uma única linha no meio do documento. Número de origem da mensagem recebida por Sofia Almeida, rastreado a um pré-pago comprado em Florianópolis,
3 semanas atrás. Portador de CPF vinculado ao nome de Marcos Rodrigo Almeida. Rafael parou no meio da calçada, leu a linha 2 vezes e virou para ela. Seu pai está vivo. Sofia ficou olhando para ele. Não disse nada por um segundo. Depois, eu já sabia. Você sabia. Recebi uma mensagem hoje de manhã, antes de você ligar. O silêncio que veio depois tinha temperatura. Não era a raiva que levanta a voz, era a outra, a raiva contida de quem percebe que os dados que usou para calcular os próximos passos estavam incompletos. E você não disse. Eu precisava entender o que dizia primeiro. Você tinha informação diretamente relevante e ficou com ela enquanto estávamos decidindo cada movimento da fase seguinte. A mensagem dizia para perguntar a você o que você sabia sobre a Fazenda Laranjal. Eu não sabia se você estava envolvido nisso. O silêncio que veio depois era diferente. Ele ficou olhando para ela com a expressão de quem reconhece que a lógica do que ela disse tem fundamento. E essa é uma coisa diferente de absolver o que ela fez, mas diferente também de ignorar que a suspeita era razoável. O que é a Fazenda Laranjal? Ela perguntou. Ele olhou para a rua por um segundo. Era uma propriedade do meu pai, usada como garantia no acordo original de constituição do Fundo Meridional. Quando o fundo foi declarado dissolvido, a fazenda passou para uma empresa holding que o Rodrigo controlava. Uma pausa. Eu nunca consegui recuperá-la porque o registro da transferência parecia limpo. Eu achava que meu pai tinha concordado com a cessão, e agora você sabe que não concordou. Agora eu sei que a assinatura do meu pai em tudo relacionado à dissolução é falsa. Ele tirou o celular e discou. Eu sei onde fica a fazenda. O celular de Sofia vibrou enquanto ele ligava. Era Mário, da assessoria jurídica do grupo, um advogado que falava depressa e usava jargão como proteção. Ela entendia o suficiente. Uma pré-autorização de transferência referente às cotas do Fundo Meridional tinha sido processada às 6 da manhã daquele dia por um sistema automático configurado por Rodrigo antes de sumir. Não era a transferência completa, mas era um passo preparatório que precisava de reversão imediata ou as cotas ficariam presas num processo internacional que poderia durar anos. Para reverter, eles precisavam do documento original de constituição do Fundo Meridional com as assinaturas reais dos 2 sócios fundadores. Sem ele, os laudos grafológicos eram evidência forte, mas não conclusiva o suficiente para um mandado de bloqueio em tempo hábil. O documento original está na fazenda, disse Rafael, que tinha encerrado a própria ligação enquanto ela ainda estava na dela. O Rodrigo nunca destruiu porque era a única prova de que o fundo existiu com estrutura legal, mesmo fraudulenta. Ele precisava disso para manter o controle dos ativos no papel. Mas agora ele vai destruir. Já está destruindo, provavelmente. Quanto tempo para chegar lá? 90 minutos de carro. Ele começou a caminhar em direção ao estacionamento da Rua Wizard. Ele saiu do escritório durante a madrugada. Já está lá há horas. Então pode já ter terminado, pode. Ele não suavizou isso. Mas o meu pai tinha o hábito de fazer cópias de tudo que era importante. E esse hábito era anterior ao Rodrigo. Se o original está na fazenda, pode haver alguma coisa além do original. Era uma possibilidade e não uma certeza. E eles sabiam os dois que era a única que tinham. No carro, durante os primeiros 20 minutos de rodovia, nenhum dos dois falou muito. Com o celular na mão, olhando para o alerta da pré-autorização, fazendo as contas do prazo, tentando não fazer as contas do prazo ao mesmo tempo. Rafael dirigia com a atenção dividida de quem está tomando decisões sobre 3 coisas ao mesmo tempo e está acostumado a funcionar assim. Meu pai ficou com a parte de culpa do Rodrigo, Sofia disse, no meio de um trecho reto onde as plantações do lado esquerdo da estrada tinham acabado e tinha começado uma área de pastagem. A ideia de que ele concordou com alguma coisa irregular em 2006. Isso importa para você agora? Vai importar eventualmente, processo que vier. Uma pausa. E importa para mim independente de qualquer processo. Rafael ficou um momento sem responder. Você tem 2 anos investigando isso. O que a investigação te mostrou sobre o seu pai? Me mostrou que ele tentou consertar. E ele foi impedido de consertar por meios que não eram legítimos. Que ele desapareceu porque não havia caminho legal disponível. E ele não queria ser a prova viva de que o esquema tinha funcionado. Ela olhou para o lado de fora da janela. Não me mostrou se ele fez o que o Rodrigo disse que fez em 2006. Às vezes não tem como saber tudo antes de precisar agir.
Era uma observação tão simples que ela ficou um segundo sem saber o que fazer com ela. Você tem certeza do que fez nesses 18 meses? De algumas coisas, de outras não. Ele olhou brevemente para o retrovisor. Usar você como isca ontem à noite foi uma das que eu não tenho certeza. Ela não respondeu imediatamente. Depois, você disse que ia cooperar com a recuperação das cotas. Sim. Isso está sujeito a alguma condição? Ele virou a cabeça levemente na direção dela sem tirar os olhos da estrada. Não. O restante do caminho passou em silêncio, que não era desconfortável nem completamente confortável. E era o silêncio de duas pessoas, com muita coisa ainda por resolver e escolhendo resolver uma coisa por vez. A Fazenda Laranjal chegou por uma estrada de terra que a rodovia estadual não preparava ninguém para encontrar. Piedade que tinha sido bonita em algum momento. Um casarão de tijolos aparentes com varanda, laranjeiras ao longo de um caminho de pedras, tanque d'água que ainda funcionava pelo som. 2 carros estacionados na frente do casarão. Rafael parou a uma distância que dava visão, sem ser imediatamente visível da entrada. O carro preto é do Rodrigo, ele disse. O outro eu não reconheço a placa. Eles saíram. O ar da tarde cheirava a laranja madura caída no chão, que ninguém tinha apanhado, e a terra molhada de ontem, e alguma coisa que Sofia levou um segundo para identificar. O cheiro de papel queimado, mas não queimado, fragmentado. O cheiro específico de papel passando por lâminas de corte, fragmentadora. Rafael caminhou em direção à entrada sem hesitar. Ela foi junto. Porta da frente estava aberta. Hall de entrada com piso de madeira escuro e o cheiro de casas que ficaram fechadas tempo demais. Ao fundo, um corredor. E ao fundo do corredor o som mecânico regular de uma fragmentadora em funcionamento. Luciana estava de pé. Não demonstrou uma fragmentadora industrial funcionando com o ritmo estável de quem já processa há horas. Rodrigo Faria estava de pé do lado da máquina, com uma caixa de papéis na mão. Ele não estava correndo. Sofia notou isso imediatamente. Estava trabalhando com a meticulosidade de quem tem tempo e está usando cada segundo do jeito calculado. Ele virou quando eles entraram. Rafael. Tom genuinamente neutro, como quem encontra um colega num contexto inesperado, e ainda não decidiu o quanto é problemático. Os olhos foram brevemente para Sofia, depois voltaram. Você foi mais rápido do que eu esperava. Pare a máquina, Rodrigo. Ele olhou para a fragmentadora por um segundo. Depois desligou com o pé no botão lateral, sem pressa. O som parou. No silêncio que ficou, dava para ouvir as laranjeiras do lado de fora e um pássaro que não se identificou. Não muda muita coisa, Rodrigo disse. O que importava já foi. O documento de constituição do fundo. Primeiro da lista. Rodrigo colocou a caixa no chão com o mesmo cuidado com que tinha feito tudo desde que eles tinham entrado. Vocês têm os laudos grafológicos, eu sei. Mas sem o documento original, laudos grafológicos são evidência interpretável. Isso vai ficar em tribunal por anos. E nesse tempo as cotas vão continuar bloqueadas, mas também não voltam para ninguém. Era a apresentação de um homem que tinha calculado cada saída disponível e estava mostrando a que sobrou. Não estava pedindo nada, estava explicando como ele via o tabuleiro. Por que você fez isso? Sofia perguntou. Rodrigo a olhou. Nos olhos dele havia alguma coisa que ela não esperava encontrar. Não o triunfo de quem ganhou, não o pânico de quem perdeu, mas uma convicção que tinha sobrevivido a tudo que tinha acontecido naquele dia e ainda estava em pé. Seu pai, ele disse, concordou com o esquema inicial. Eu não inventei nada sozinho. O Marcos Almeida sabia exatamente o que estava sendo feito com as contas do fundo em 2006. Ele assinou documentos que sabia que eram irregulares porque precisava de liquidez naquele trimestre e não queria admitir para o Eduardo que o fundo estava mal gerenciado. Sofia ficou olhando para ele sem resposta imediata. Quando ele mudou de ideia 2 anos depois e quis recuar, já era tarde. Eu não criei a situação.
Eu garanti que ninguém saísse impune, nem ele, que sabia e participou, nem o Eduardo, que sabia de parte, e fingiu que não sabia porque era conveniente. Uma pausa. O único que realmente não sabia de nada era o Rafael, e eu mantive o grupo funcionando por 15 anos, enquanto o pai dele entrava em colapso e o sócio do pai dele fugia. Rafael ficou olhando para ele. Você forjou a assinatura do meu pai. Eu formalizei uma dissolução que todos os envolvidos vivos queriam que acontecesse naquele momento. O tom de Rodrigo era de alguém apresentando um argumento em reunião de diretoria, sério, articulado, acostumado a ser escutado até o fim. O Eduardo estava doente. O Marcos tinha desaparecido. Alguém precisava tomar uma decisão sobre os ativos do fundo antes que o prazo de dormência os tornasse irrecuperáveis por qualquer parte. E a decisão que você tomou foi colocar esses ativos no seu controle. A decisão que eu tomei foi manter a estrutura funcionando. A primeira rachadura apareceu. Não raiva, mas o cansaço antigo de alguém que fez alguma coisa que acredita que era necessária e nunca vai receber crédito por isso. Vocês dois estão aqui porque o Grupo Monteiro existe. Ele existe porque eu segurei o que poderia ter desmoronado quando o Eduardo morreu e o Marcos sumiu. Não me venham falar de ética quando a estrutura que vocês estão defendendo foi construída sobre as mesmas decisões que vocês estão me condenando. O silêncio que se seguiu era do tipo que acontece quando alguém diz alguma coisa que tem lógica suficiente para fazer as pessoas pararem antes de continuar. Não porque a lógica esteja certa, mas porque ela cobre o suficiente do terreno para precisar de um segundo antes de saber onde ela falha. Foi então que a porta dos fundos da sala abriu. O homem que apareceu no vão estava mais magro do que nas fotos que ela tinha. O cabelo era completamente branco agora, e havia uma barba que ela nunca tinha visto, e o ombro esquerdo estava levemente inclinado, como quem carregou peso desigual por tempo longo demais. Mas a forma como ele ficou parado no vão da porta, com os pés afastados e as mãos levemente abertas dos lados do corpo, era exatamente como ela lembrava de quando tinha 8 anos. E ele parava na entrada da casa depois de uma viagem longa, parada onde estava. Pai, ela disse, não em voz alta. Foi a voz de alguém testando uma palavra para ver se ainda funciona depois de muito tempo sem uso. Marcos Almeida olhou para a filha com os olhos de quem passou anos imaginando um encontro e chegou na hora real sem saber o que fazer, com o que sente. Ficou olhando para ela por um momento longo, com o tipo de imobilidade que não é hesitação, mas reconhecimento. O tipo que acontece quando você vê de perto alguma coisa que você só tinha na memória. Rodrigo virou para olhar para Marcos. E pela primeira vez desde que eles tinham entrado na sala, a compostura que ele tinha mantido com tanto cuidado quebrou num ponto, não dramaticamente, mas visivelmente, como cimento que cede onde a pressão foi calculada errado. Você estava aqui o tempo todo, Rodrigo disse. Não era pergunta. Há 3 meses, Marcos disse. A voz estava diferente, mais baixa, mais cuidadosa, mas era a voz dele. Quando descobri que a pré-autorização estava sendo preparada, eu sabia que tinham sobrado 2 dias. Eu vim buscar o que era meu. Os documentos foram fragmentados. Os documentos dessa caixa, sim. Marcos olhou para a filha por um segundo, depois para Rafael. Meu pai tinha um hábito que o Eduardo Monteiro adotou depois de anos trabalhando juntos, nunca guardar a única cópia de algo importante no mesmo lugar que o original. O Eduardo me contou isso numa conversa que tivemos quando eu ainda era sócio, e ainda fazia sentido ter conversas assim. Uma pausa. Os originais que importam não estavam nessa caixa. Nunca estiveram. Rodrigo ficou olhando para ele com a expressão de quem está refazendo um cálculo que achava que estava correto e chegando numa resposta que não esperava. Eu fotografei os documentos originais anteontem à noite, Marcos disse. Com o celular numa luz ruim, em 6 tentativas porque minha mão tremia mais do que eu queria que tremesse. E enviei as fotos para 3 escritórios de advocacia em São Paulo, Rio e Brasília, com instrução para entregar às autoridades se eu não entrasse em contato até hoje ao meio-dia. Ele olhou para o relógio na parede. São 14h30. Eles já devem estar entregando. O silêncio que se instalou na sala do arquivo tinha o peso de uma conta sendo fechada. Você não tinha capacidade civil, Rodrigo disse, mas a certeza tinha saído da voz. A interdição judicial, a interdição que você articulou através de um médico que assinou laudos falsos,
foi revista por uma vara de família em Florianópolis no ano passado. Tenho capacidade civil plena há 14 meses. Marcos ficou olhando para Rodrigo por um momento com os olhos de quem esperou tempo suficiente para não desperdiçar o momento com exagero. Você está certo que eu concordei com alguma coisa em 2006. Eu assinei documentos que eu não devia ter assinado. Essa parte é verdade. Uma pausa. Mas você sabe, e eu sei, e os documentos originais mostram que o que você fez depois foi além de qualquer coisa que eu acordei. Uma interdição judicial através de laudos médicos falsos. Uma assinatura forjada do Eduardo. 5 anos de cotas retidas numa conta que você controlava. Essas não são decisões difíceis que alguém teve que tomar. Essas são crimes. Rodrigo ficou em silêncio. Você me tirou legalmente da jogada. Marcos continuou, com a voz no mesmo nível, sem elevação, sem trêmulo, apenas continua. Você fez isso para garantir que não houvesse ninguém com capacidade legal para contestar o que você estava construindo. E depois esperou que o tempo e o cansaço fizessem o resto. Uma pausa. O cansaço quase funcionou. Sofia estava ouvindo o pai com a parte da cabeça que ainda conseguia processar linguagem. A outra parte estava simplesmente observando ele existir naquela sala, de pé, com a barba que ela não conhecia, e o ombro inclinado e a voz que ela tinha escutado em sonhos mais vezes do que ia admitir para qualquer pessoa. Rodrigo virou para Rafael. Eu mantive esse grupo por 20 anos, ele disse. A estrutura de argumento tinha ido. O que sobrou era mais simples e mais real. Um homem dizendo alguma coisa que genuinamente acreditava. Tudo que você administra, que o conselho defende, que os acionistas recebem. Tudo isso passou por mim nesses anos. Eu sei, Rafael disse, e não havia crueldade na voz. E você vai ter oportunidade de dizer isso para o conselho e para o judiciário, com toda a documentação disponível de ambos os lados. Luciana se moveu. Sofia só percebeu porque o celular de Luciana vibrou 3 vezes em sequência. Padrão de confirmação de mensagem enviada. Ela estava com o celular na mão e olhava para a tela com a expressão de quem não fez algo impulsivo, mas algo que estava preparado. Enviei um resumo dos eventos dos últimos 6 meses para o presidente do conselho e para 2 membros independentes. Luciana disse, sem endereçar especificamente ninguém, com cópia da correspondência que o Rodrigo me enviou, os registros de acesso ao salão privê e o registro das reuniões que eu testemunhei. Uma pausa. Tenho mantido esse arquivo desde janeiro. Rodrigo a olhou. No olhar havia uma pergunta que era mais sobre decepção do que sobre raiva. Você também. Eu nunca fui do seu lado, Luciana disse, com uma voz que não estava procurando fazer ele se sentir de nenhuma forma específica. Eu estava protegendo minha posição. E quando ficou claro que sua posição ia afundar de qualquer jeito, proteger a minha posição passou a significar outra coisa. Era uma honestidade tão direta e tão despida, de qualquer pretensão de nobreza que até Sofia, que não tinha nenhum motivo para simpatizar com Luciana, ou um segundo sem saber o que fazer com ela. Rodrigo caminhou até a cadeira de madeira que estava encostada na parede da sala, aquela cadeira simples de fazenda que existe em todo o interior do Brasil, e não pertence a ninguém em particular. Sentou, colocou as mãos abertas nos joelhos, olhou para o piso de madeira escura da sala do arquivo. Ficou assim. Não disse mais nada. Tal das clínicas. No 5º andar, a enfermeira Vanessa conhecia Sofia Almeida pelo rosto e pelo horário há 2 anos. Ela não conhecia o homem magro de cabelo branco que veio junto naquela tarde, mais velho do que devia ser, com o ombro inclinado e os olhos que pararam na porta do quarto por um segundo longo antes de entrar. Vanessa não perguntou quem era. Naquela ala você aprende a não fazer certas perguntas. Sofia ficou do lado de fora do quarto, de pé, com o casaco ainda no braço, porque tinha esquecido de colocar desde que tinham saído da fazenda, e não tinha pensado nisso desde então. Através do vidro da porta, ela viu o pai se aproximar da cama com o passo de quem não quer chegar rápido demais, e parar a uma distância, que não era a distância de quem vai acordar alguém, mas de quem está olhando para alguma coisa que não sabia se ainda ia encontrar do jeito que deixou. Dona Vera abriu os olhos. O que aconteceu no rosto da mãe quando ela viu o homem de pé ao lado da cama, Sofia não conseguiu ver de onde estava, mas viu o momento em que a mão de Dona Vera saiu devagar de debaixo do lençol, ter no pulso e a marca de sol antiga no braço, e encontrou a mão do homem que estava de pé. Sofia foi para o corredor.
Ficou parada perto das cadeiras de espera por um tempo. Depois foi até a janela do corredor que dava para o pátio interno do hospital, onde havia uma árvore que ela nunca tinha prestado atenção, e que naquela tarde tinha 3 pombos numa galha, e estava completamente indiferente a tudo. Rafael apareceu pelo corredor com 2 copos de café de máquina que provavelmente não eram bons. Ele entregou um para ela sem perguntar se queria. O Mário ligou enquanto você estava lá dentro, ele disse. Com as fotos dos documentos que o seu pai transmitiu e o laudo grafológico, o juiz assinou o bloqueio cautelar há 50 minutos. As estão bloqueadas. Sim. A pré-autorização vai ser revertida. Ele ficou de pé ao lado dela perto da janela, olhando para o pátio. Vai levar meses para resolver o resto. Talvez mais, mas as cotas não vão a lugar nenhum. Sofia tomou um gole do café que era exatamente tão ruim quanto ela tinha esperado. E a parte que é legalmente minha? Isso depende do quanto você quer brigar e de quanto o grupo decide cooperar. Ele ficou olhando para a árvore com os 3 pombos. Esperar. Você disse isso antes, e continua sendo verdade. Ele virou a cabeça levemente na direção dela. Sem condição. Ela ficou olhando para o café por um momento. Você me usou como isca. Sim. E você está pagando o tratamento da minha mãe há 18 meses. Essas 2 coisas não se cancelam. Eu sei disso. Ele ficou olhando para ela, com aquele olhar direto, que ela tinha aprendido a distinguir do tipo que as pessoas usam quando querem parecer diretos, mas estão calculando o efeito. Uma foi uma decisão operacional que eu justifiquei. A outra foi uma decisão que não precisou de justificativa para mim. Sofia ficou em silêncio por um momento. Do quarto, através do vidro no final do corredor, ela podia ver apenas o monitor cardíaco batendo no ritmo de sempre. Não dava para ver os 2 lá dentro. Dava para ver que o monitor batia. Meu pai disse que concordou com alguma coisa em 2006, ela disse. Eu ouvi. Você acha que é verdade? Rafael ficou quieto por mais tempo do que a maioria das respostas que ela tinha visto ele dar. O Rodrigo tem uma versão dos fatos que é conveniente para ele. E que provavelmente há alguma parte verdadeira nessa versão, porque as melhores manipulações sempre têm uma parte verdadeira. É o que faz elas funcionarem. Uma pausa. Mas uma interdição judicial forjada, uma assinatura falsa e 5 anos de cotas retidas não podem ser justificados por nenhuma decisão anterior do seu pai. O que o Rodrigo fez é o que o Rodrigo fez, independente do que veio antes. Era uma resposta que não tornava o pai dela vítima perfeita, nem o condenava antes de ter todas as informações. Era a resposta de alguém que ficou com o que era verificável e deixou o resto para quando houvesse mais. Sofia olhou para o relógio no pulso esquerdo. O longines de esfera azul, o amassado na posição das 10 horas, a pulseira de couro gasta nas bordas. Ela tirou do pulso. Ficou com ele na palma da mão por um momento, olhando para a esfera azul que tinha passado 3 anos no pulso dela e décadas antes disso em outros pulsos. Eu vou devolver para o meu pai, ela disse. Eu sei. Ela guardou o relógio no bolso do casaco e começou a se mover em direção ao quarto. Parou. Você vai precisar de advogados próprios para o processo das cotas, ele disse. Independentes do grupo. Eu posso indicar 3 nomes que têm os conflitos certos para esse tipo de caso. Ela ficou olhando para ele por um segundo. Conflitos certos? Eles não trabalham para mim, e são bons o suficiente para trabalhar contra mim se precisar. Uma pausa. Você não vai precisar, mas é o tipo de coisa que muda o nível de confiança numa indicação. Sofia ficou um momento com a mão na maçaneta da porta do quarto. Manda os nomes para o celular. Vou mandar ainda hoje. Ela abriu a porta e entrou. Rafael ficou no corredor encostado na parede com o café ruim na mão, olhando para o vidro da porta do quarto, onde ele não conseguia ver o que estava acontecendo. Só o monitor cardíaco batendo no ritmo regular. Era a primeira vez em 18 meses de investigação que ele não tinha o próximo passo planejado antes de terminar o atual. Do quarto, pela fresta que a porta deixou quando ela entrou, veio um som que não era fala e não era choro, e que ele não tentou identificar mais do que isso. Ele ficou onde estava por mais um tempo. Depois foi jogar o café de máquina no lixo do corredor e voltou para a janela que dava para o pátio, onde a árvore ainda tinha os 3 pombos e continuava completamente indiferente a tudo. Era o suficiente por enquanto.